Retrospectiva 2025 Sir Rob Linux Notícias. As mais cotadas, as mais importantes, as que revolucionaram, as que mudaram tudo. Vamos lá, porque tem muita coisa. Cenoura roxa. Claudius Robert! Alô, Rod Linux? O software que deu origem à nossa vida, o kernel Linux, passou 2025 inteiro evoluindo em várias frentes importantes. O foco ficou muito claro em suporte a hardware futuro, com Intel Panther Lake, Wildcat Lake, Snapdragon, preparações para AMD Zen 6, além de avanços constantes no suporte a Apple Silicon e até RISC-V. Nos gráficos, o ano foi bem simbólico. O NT5 finalmente entrou no kernel, trazendo ganhos reais para alguns jogos do Windows no Linux, principalmente os mais sensíveis à sincronização de threads. Os drives AMD e Intel amadureceram bastante, o Novo começou a dar passos mais concretos, passando a usar GSP por padrão em GPUs NVIDIA mais recentes e abrindo caminho para o driver Nova, escrito em Rust, que no futuro deve substituir o Novo tradicional. Falando em Rust, mais código nessa linguagem foi entrando no kernel ao longo do ano, reforçando a ideia de que o kernel é o mais seguro e moderno. Também tivemos otimizações internas importantes que ajudaram projetos que usam shader cache intenso, algo cada vez mais comum em jogos e aplicações gráficas. Os sistemas de arquivos foram outro grande destaque. ST4, XFS receberam ganhos grandes de desempenho, suporte à escrita atômica, melhorias pesadas em bancos de dados e servidores, além de avanços no BTRFS com compressão ZSTD em tempo real. O Bcache FS se aproximou da estabilidade e o suporte a NVMe mais moderno também avançou bastante. Na parte de rede e virtualização, o kernel ganhou melhorias fortes no KVM, integração melhor com Hyper-V e o Urim com zero copy para redes, além de OpenVPN DCO, que dá um gás importante para quem usa VPN em servidores e redes corporativas. Também houve melhorias claras na resistência a DDoS e no tratamento de grandes volumes de pacotes. Em segurança, entraram novos mecanismos de proteção de memória, mitigação para CPUs modernas, melhorias no controle de vulnerabilidades e avanços importantes no uso de BEPF, algo que as empresas e distros que monitoram o sistema agradecem bastante. Teve também muito trabalho em notebooks e dispositivos móveis, com melhorias em gerenciamento de energia, suporte a áudio USB offloading, touchpads ápticos começando a aparecer e uma atenção maior à experiência de suspender e retornar o sistema, algo que ainda não é perfeito no Linux, mas está no caminho. E um assunto que rendeu discussão foi o Linux Firmware, que ficou gigantesco, passando dos 500 megas. Desenvolvedores, inclusive da Canonical, dona do Ubuntu, começaram a discutir mudanças na forma de distribuição desses firmwares, algo que pode influenciar várias distros no futuro, já que sem esses arquivos muitas coisas simplesmente deixam de funcionar. Distros. Em 2025, várias distros acabaram aparecendo mais vezes no boletim, seja por mudanças grandes, decisões polêmicas ou simplesmente por estarem muito ativas. Debian. O Debian 13 foi lançado e mostrou mais uma vez porque é a base de uma porrada de distros Linux. Veio bem atualizado com o GNOME 48, Plasma 6.3, XFCE 4.20, Kernel 6.12, Python 3.13 e Mesa 3D já desse ano. O grande ponto, talvez triste para alguns, o fim definitivo do suporte a 32 bits. Quem ainda está nessa precisa ou reinstalar em 64 bits ou aposentar o hardware. Era algo que já vinha sendo avisado, mas agora acabou de vez. Kali Linux. O Kali Linux ganhou disponibilidade oficial e mais simples no WSL, lá no Windão. Quem já usa máquina virtual pode continuar tranquilo, mas quem já vive no WSL ou quer testar o Kali direto no Windows ficou bem mais fácil.
dá para ver que eles estão dando um trato melhor nessa integração. O próprio WSL, falando nele, né, uma das notícias mais comentadas do ano. WSL virou open source com licença MIT. O código já está no GitHub e a Microsoft, dona do GitHub, deixou claro que quer mais transparência e colaboração para quem usa Linux no Windows. Isso foi um passo bem importante. Ubuntu. No Ubuntu, a notícia que mais chamou a atenção foi a decisão de usar o Dracut como padrão a partir do 25.10, substituindo o init-run fs tools. Não muda tanto na vida do usuário comum, mas é uma mudança técnica grande. Dracut já é usado em distros como Fedora, OpenSUSE e Red Hat, e a Canonical resolveu seguir esse caminho. É bom saber usar porque mais cedo ou mais tarde alguém vai precisar mexer nisso. CaixOS. O CaixOS simplesmente arrebentou em 2025, distro rolling baseada no Arch Linux, claramente voltada para entusiastas, trouxe coisas bem para frente, bootloader Limine, OpenShots com BTRFS, firmwares GSP da NVIDIA ativados de novo, Wine com NT-Sync, kernel novo e foco grande em desempenho, principalmente para jogos, não é para todo mundo, mas para testes e uso mais avançado, chamou muita atenção. E o Manjaro, já estável, seguiu nesse velho dilema, estabilidade com longos períodos sem atualização. Teve caso de esperar quase 3 meses por update. Quando a atualização veio, foi grande. Kernel novo recomendado, GNOME 48.1, por exemplo, Firefox atualizado, drives NVIDIA recentes, mesa 3D moderno. A recomendação continuou a mesma. Usar tudo do jeito que o Manjaro entrega, sem gambiarra, para não quebrar o sistema. E você achou que eu ia falar das mais de 300 distros Linux que existem, né? Não cabe. Não muito relevante, mas um ponto histórico foi o fim da distro Clear Linux, criada pela Intel. Até recebeu um bom tratamento, bom kernel modificado com um tratamento diferenciado que dava um boost no desempenho. Podia ser usado como servidor, como distro para desenvolvedores. Não era o foco, mas até para jogos. Só que com um pouco de dificuldade para configurar os gráficos. Desktops. Em 2025, o assunto Wayland deixou de ser promessa e virou realidade em vários projetos importantes de desktop no Linux. Bud deixou claro que o próximo lançamento será somente o Wayland. O principal desenvolvedor confirmou que Bud 10.10 já está em boa forma e que o suporte a X11 foi descartado de vez. A seção Wayland funciona usando o LabWC. O login ocorre sem problemas e recursos essenciais como compartilhamento de tela e transmissão ao vivo já funcionam com o OBS desde que os portais WLR e GTK estejam instalados. Painel, menu Raven, Bud Menu e Popover já funcionam no Wayland e a integração com o Bud Control Center permite ajustar o comportamento do compositor sem esforço. Na mesma postagem, o Bud Yosin também foi prometido em breve, com muitas novidades reservadas. Pouco depois saiu o Bud 10.10 Preview 1, já confirmado, X11 vai para o museu. Essa versão pode ser testada em distros mais voltadas a entusiastas, como Fedora Rawhide, Arch via AUR, Arch Linux, né, via AUR, ou Ubuntu por PPA. O Bud já ativa recursos essenciais como atalhos de teclado, aceleração de entrada, regras de janela, snapping e switcher com miniaturas. Vários componentes ainda estão em experimento, mas o projeto já inclui LabWC Bridge, que configura temas, atalhos e comportamentos automaticamente, sem interferir nas escolhas do usuário. Com isso, o Bud 10 está praticamente lapidado e deve chegar estável em pouco tempo. GNOME 49, o codinome Brecha, foi lançado após 6 meses de trabalho intenso. Vieram mudanças importantes nos aplicativos padrão. O Totem saiu e deu lugar ao Showtime para vídeos, Evince foi substituído pelo Papers e Calendário ganhou interface mais flexível, exportação em .ics e melhor acessibilidade. O navegador web recebeu uma quantidade enorme de melhorias, como bloqueio de anúncios regionais, menu por site, tempo estimado de leitura e integração com OpenSearch.
Maps passou a mostrar ícones localizados e rótulos interativos. Mídias em execução agora aparecem na tela de bloqueio, acesso remoto foi melhorado e até papéis de parede HDR deram as caras. Esse acesso remoto aí, só para lembrar, ele só tinha só para X11 e agora funciona no Wayland já tem um tempinho, para quem quiser testar. O Gnome Circles também cresceu, incluindo novos apps como Mahjong e Workbook. Gnome continua sendo o desktop padrão, ou base, em várias distros importantes, como Fedora, Ubuntu Debian, Pop! OS, Red Hat e seus clones. KDE Plasma anunciou a versão 6.8, será totalmente Wayland, encerrando de vez a seção X11 após quase 30 anos. Para a grande maioria dos usuários, isso não muda quase nada. O suporte ao X11 continuará nas versões anteriores até pelo menos 2027 e distros LTS devem estender isso ainda mais. No Wayland, o Plasma já oferece suporte nativo a Adaptive Sync, tearing opcional, múltiplos monitores de alta taxa de atualização e HDR com configuração adicional. O suporte a GPUs NVIDIA amadureceu bastante, as placas ainda suportadas pela empresa funcionam bem. Para hardware mais antigo, o Noveal segue como alternativa. Mesmo na parte de automação, não houve retrocesso. Ferramentas como WLCopy, Y.Tool, K.Tool, K-Screen Doctor e os comandos Plasma Apply funcionam normalmente no Wayland. O LXQT seguiu em 2025 com aquela proposta bem clara: desktop leve, funcional e sem inventar moda. Ele apareceu principalmente acompanhando grandes distros como no Debian 13, que já trouxe o 2.1, e no Manjaro 2.2. Também esteve disponível para quem opta por esse ambiente mais enxuto. Não teve ruptura nem mudança radical, mas sim evolução constante, com melhorias de compatibilidade, estabilidade e integração com bibliotecas mais novas. O Cosmic começou 2025 mostrando que o projeto está avançando de forma consistente. A System 76 lançou o Alpha 5, a primeira versão do ano, ainda em estágios de teste, mas já utilizável em várias distribuições. Apesar de não ser estável, o ritmo do desenvolvimento deixou claro que o beta pode surgir a qualquer momento. Entre os destaques, o Cosmic passou a contar com um player de mídia próprio, o Cosmic Media Player, utilizando Vulkan e VAPI quando necessário, reforçando o foco no desempenho. A navegação entre janelas com Alt Tab ficou mais eficiente, VRR, gerenciamento de usuários, ambientes compartilhados. O projeto segue claramente orientado ao hardware vendido pela própria System 76, mas sem deixar de lado os usuários com placas AMD, NVIDIA, mantendo a compatibilidade e bom aproveitamento em ambas. Isso reforça a proposta do Cosmic como um desktop moderno pensado desde o início para Wayland e para gráficos acelerados. Mesmo ainda em fase alfa, o Cosmic já demonstra identidade própria e maturidade técnica. Agora, a expectativa fica para o lançamento oficial, quando o projeto deverá finalmente mostrar todo o seu potencial ao público em geral. Editores de vídeos. 2025 foi um ano mais pé no chão no Linux, nada de revolução, mas melhorias reais, onde mais dói desempenho e fluxo de trabalho. O OpenShot foi quem mais chamou a atenção, por incrível que pareça. Veio uma das melhores atualizações da história do projeto, com foco claro em desempenho. Exportações mais rápidas, menor uso da memória, melhorias no motor de renderização e novos efeitos. Também teve aquela timeline experimental mais fluida em projetos grandes, mas ainda instável. Use por conta e risco. No geral, o OpenShot amadureceu bastante e fica aquela observação que eu mesmo fiz. Faz tempo que não ouço falar das travadas repentinas que ele tinha até no Windows. O Kdenlive seguiu o caminho que já é marca dele, evoluir mexendo fundo, novo sistema de docks, menus organizados, melhorias fortes na edição de vídeos verticais 9x16, ajustes no áudio, timeline mais funcional e uma quantidade de crashes corrigidos. Estranha no começo, sim,
mas como sempre, com o tempo a gente se acostuma. Continua sendo o editor mais completo do Linux para quem quer algo mais profissional. O Shotcut seguiu uma linha mais conservadora, mais consistente, não teve muita mudança explosiva, porém recebeu correções, melhorias de estabilidade, ajustes no uso de filtros, codecs e na renderização por FFmpeg. Continua sendo aquele editor direto ao ponto, sem firula, que muita gente prefere justamente por não mudar demais de uma versão para outra. Já o DaVinci Resolve, sinceramente, passou 2025 quase em silêncio no Linux. Continua sendo poderoso, claro, mas não teve grandes modificações específicas para a plataforma. Segue funcionando, segue sendo usado, mas não foi um ano de avanços marcantes por aqui. Gravadores e transmissores de tela. O destaque absoluto continua sendo o OBS, mas 2025 não foi só flores, não. Teve mudança grande e teve impacto direto para quem usa plugins. A virada acontece com o OBS 32. Essa versão marcou uma mudança estrutural importante, principalmente no lado do Wayland e do Pipewire, que finalmente ficaram utilizáveis de forma consistente no Linux. Captura de tela e de jogos melhorou bastante. Menos bugs estranhos, menos desync de áudio e menos necessidade de fugir para o X11. Mas junto com isso veio o lado menos divertido. Plugins precisam ser recompilados para a versão 32. Muita extensão simplesmente parou de funcionar até os desenvolvedores atualizarem. Quem dependia de plugin específico sentiu na hora. Não foi bug, foi quebra mesmo, consequência das mudanças internas do OBS, aquela situação clássica, versão nova boa, mas quem usa plugin precisa esperar. Além disso, houve ajustes no pipeline gráfico, melhorias no uso de GPU e correções importantes para gravações longas e lives, coisa que não aparecem em manchete, mas resolvem problemas antigos. Resumindo, o OBS 32 valeu a pena, trouxe maturidade real para o Linux, principalmente no Wayland, mas cobrou o preço de uma transição mais dura para quem depende de plugins. Depois da poeira baixar, o resultado final foi positivo. O Vocal Screen NG seguiu quieto, focado em correções e compatibilidade sem grandes rupturas, continua simples, funcional e honesto no que se propõe, e você só ouve falar do Vocal Screen NG só por aqui. Apps diversos. A galera do FlatHub criou a seção We Love Games lá no site deles. Você verifica que reservaram um cantinho todo especial, publicaram em suas redes sociais, então é demonstração de dedicação mesmo. Também anunciaram o On The Go, que são programas com foco em dispositivos móveis e até o Steam Deck. Flatpak é um sistema de containers criado para facilitar o uso de programas no Linux sem precisar instalar dependências na raiz do sistema. Suas dependências são gerenciadas especificamente pelo próprio container. E o FlatHub é de onde vêm esses programas. Você instala o Flatpak, adiciona o FlatHub, instala os programas e fica contente. Até se diverte também. Ao longo do ano, o navegador Firefox ficou bem mais ajustado ao Wayland. Olha ele aí de novo. Menos problemas de foco, menos comportamento estranho com múltiplos monitores e menos necessidade de rodar em X Wayland só para evitar dor de cabeça. Hoje dá para usar Firefox em Wayland puro com bem menos estresse. Outro ponto que vem melhorando versão após versão é a aceleração de vídeo no Linux. O suporte a VA API ficou mais estável, principalmente em GPUs AMD e Intel. Para quem assiste vídeo em alta resolução, isso reduz o uso de CPU, esquenta menos a máquina e economiza bateria em notebook. Também teve evolução no comportamento de tela via Pipewire, algo essencial hoje para reuniões, lives e gravações. Funciona melhor, conversa direto com o sistema, coisa que já deu muito trabalho no passado. Não tem mais versão de 32-bit para Linux, mas isso deveria ser uma regra para todos os sistemas, só que no Windows devem manter por um tempo. O Firefox em 2025 seguiu aquele caminho mais conservador, não reinventou nada, mas ficou muito mais redondo no Linux moderno. O Wayland Pipewire e aceleração de vídeo funcionando do jeito que sempre deveria ter funcionado.
O Wine. O Wine continuou sendo aquele programa que não para nunca, a cada 15 dias uma nova versão em desenvolvimento e dá para usar tranquilo, como sempre. Não precisa ter medo. Em 2025 ele trabalhou mais nos bastidores do que em novidades chamativas, mas foi um trabalho fundamental. Foi o ano de consolidação do Wine 10 e já preparando o terreno para o Wine 11, com foco pesado em compatibilidade, sincronização e integração melhor com o Linux moderno. Uma das coisas mais importantes do ano foi o avanço real do Wine Wayland. Não é mais promessa, ainda não está 100%, mas dá para testar. E a ideia é clara: rodar programas e jogos do Windows sem depender de X11 ou X Wayland. Algo essencial agora que o Wayland virou padrão em várias distros. Isso vai fazer mais diferença daqui para frente. O sistema de sincronização também recebeu bastante atenção. Isso resolve travamentos estranhos, programas que congelavam sem motivo aparente e até melhora o comportamento nos jogos. Não é algo que aparece na tela, mas quem usa percebe. No lado gráfico, continuaram os trabalhos no D3D tradicional via OpenGL, porque nem tudo pode ser rodado direto por Vulkan, né? DXVK e VKD3D Proton continuam sendo melhores para jogos, mas o Wine base precisa funcionar bem também, principalmente para softwares mais antigos. O D3D9, por incrível que pareça, ainda recebeu bastante cuidado e faz sentido, porque tem muito jogo e aplicativo velho que depende dele. O VKD3D, não o Proton, foi atualizado várias vezes, melhorando compatibilidade com o Direct 3D mais moderno, o que ajuda tanto jogos quanto aplicações gráficas profissionais. Outro ponto importante, o Media Foundation continua avançando usando FFmpeg, o que melhora bastante softwares que dependem de mídia, vídeo e codecs do Windows. Isso resolve muitas coisas em editores, players e até launchers. Teve também o progresso no suporte do Reparse Points, aqueles links especiais do Windows. Parece detalhe, mas isso afeta instaladores, Steam, launchers, programas grandes. Muita coisa que antes quebrava passou a funcionar melhor. Em termos de programas corrigidos, tivemos coisas bem chamativas. Vegas Pro parando de travar na inicialização, Adobe Lightroom Classic com campos de edição voltando a funcionar, o Bohr 2000 com Columns UI sem crashes usando DirectWrite, Steam.exe funcionando corretamente novamente, apps modernos baseados em Modern WPF com menos problemas. Nos jogos, o ganho veio mais pela soma das melhorias do que por um título específico. Menos crashes, menos telas pretas, menos comportamentos estranhos depois de Alt-Tab. Jogos antigos e novos se beneficiaram, especialmente quando combinados com o Proton. Hoje em dia, continuo dizendo, né? Não use o Wine puro se não precisar. Bottle facilita a vida com apps. Lutris, mais ou menos ajuda com jogos e launchers. Heroic Games Launchers absurdamente resolve bastante coisa. Epic, GOG e Amazon sem dor de cabeça. O Wine é a base, mas essas ferramentas deixam tudo mais simples. Start Wine também pode ajudar. Ele se aproxima do Wine puro e insere coisas importantes que você precisa. Não é como o Lutris ou o Bottle, que já tem alguns scripts ligados diretamente a programas e coisas que eles precisam. Aqui você mesmo aponta e instala. Dê uma chance, você que quer usar o Wine puro, mas de forma gráfica. Gráficos. Gráfico nos Linux, a parte que mais avançou em 2025, mas só no uso intenso que a galera nota. Jogos, gravação, benchmarks e uso diário com GPU. O Mesa 3D continuou sendo o coração gráfico do Linux, mais um ano daqueles de muito trabalho e muitas manchetes, mas aparece em desempenho e compatibilidade. O RADV, driver Vulkan para placas AMD, teve melhorias importantes em estabilidade, desempenho e suporte a extensões Vulkan mais novas. Jogos via DXVK, VKD3D Proto continuaram ganhando desempenho, principalmente em placas RDNA2 AMD, RDNA3 AMD e agora já preparando o terreno para a RDNA4.
O NVK, driver Vulkan Open Source para a NVIDIA, né, dentro do mesa, continuou evoluindo. Ainda não é substituto do drive proprietário, mas já deixou de ser só experimento. Em placas RTX mais novas, já dá para testar bastante coisa. Para quem acompanha isso há anos, é um avanço enorme. No lado Intel, o drive ANV seguiu firme. Eu trabalho com GPUs mais novas e com o ecossistema XE continua avançando. Não foi um ano de revolução, mas consolidação. OpenGL não morreu, apesar de muita gente decretar isso todo ano. Teve correções, otimizações e melhorias importantes, extensões novas, quer dizer, teve só mais uma, né? E ele foi principalmente pensado em softwares mais antigos e engines que ainda dependem dele. Vulkan em si, a API, continuou ganhando extensões importantes, várias delas pensando em latência, sincronização e frame pacing. Nada muito user pacing, mas quem joga sente menos stutter, menos microtravas, menos coisas estranhas em frame time. A chegada e amadurecimento de extensões ligadas a present timing, bem recente. Controle de frames e sincronização foi algo que aparece mais agora, mas que vinha sendo trabalhado há anos. Resumindo, Vulkan está cada vez menos experimental no Linux e cada vez mais padrão. NVIDIA no Linux, ano importante, mas também polêmico. O drive proprietário da NVIDIA continua evoluindo, com melhorias em Wayland, Vulkan, NVENC e AV1. Por outro lado, teve cortes. Placas mais antigas ficaram para trás e isso afetou bastante gente. O suporte ao Wayland melhorou, mas ainda não é aquela experiência perfeita em todos os cenários, já que dá para usar, jogar, gravar, mas ainda tem arestas. O suporte a AV1 por NVENC foi um ponto positivo, principalmente para quem grava ou faz streaming. AMD no Linux. A AMD seguiu um caminho que já vinha trilhando, né? Drive aberto, integração com kernel, mesa e Vulkan. O suporte a Rockme foi melhorado aos poucos, inclusive com ajustes importantes no gerenciamento de energia, GFX Off. Não é algo que o usuário comum perceba, mas quem trabalha com GPU Compute percebe logo. Para jogos, o cenário da AMD no Linux é sólido, não perfeito, mas previsível, estável e cada vez melhor. Intel. A Intel continua fazendo um trabalho silencioso, mas consistente. Drives abertos, integração com kernel e mesa. O foco nas GPUs mais novas ainda não é o foco de quem joga pesado, mas para notebooks, GPUs integradas e uso geral, a experiência melhorou. Overlays, métricas e monitoramento. Aqui teve muita coisa. O Mango HUD continuou evoluindo e virou praticamente padrão. Não é mais só FPS na tela. A versão mais recente ganhou mais métricas de frame timing, melhor integração com Wayland, ajustes finos de layout, melhor compatibilidade com Vulkan e OpenGL. Hoje dá para usar o Mango HUD tanto para benchmarks quanto para monitoramento real de jogo sem dor de cabeça. E o GameScope, além de compositor, virou ferramenta essencial para quem joga, principalmente pensando em Steam Deck, frame pacing e escalonamento. Mesmo fora do deck, muita gente começou a usar. Ferramentas como o VK Basalt também continuam sendo usadas para pós-processamento, shaping, filtros e ajustes visuais. O Wayland, no contexto gráfico, deixou de ser experimento para gráficos e jogos. Ainda não é perfeito, mas hoje já dá para jogar, gravar, transmitir, usar overlays, usar VRR. Tudo isso sem precisar voltar correndo para o X11 na maioria dos casos. OBS, Mango HUD, GameScope e drives já conversam muito melhor com o Wayland do que há 1 ou 2 anos. Games! Alô, Hot Linux! Red Hat Chili Peppers. Nenhum outro lugar conhecido cobre notícias do Unity Hub. Aqui você vê alguns dos anúncios. 3.13 layout atualizado, barra superior, controles de janelas integrado, visualização em grade e suporte oficial ao Ubuntu 24.04. 3.13.1, organização de projetos, 13.14, novo onboarding, 3.15 e 15.1, ajustes práticos na organização de projetos, instalação de diferentes arquiteturas e etc.
A gente viu mais uma vez quem realmente carrega o Linux nas costas quando o assunto é jogo. A Valve. Depois do fracasso das Steam Machines anos atrás, ela foi minando o território com o Proton e isso já ganhou força quando lançou o Steam Deck, portátil que roda Linux, usando o SteamOS, uma distro imutável baseada no Arch Linux. Hoje virou praticamente regra. Desenvolvedores grandes e pequenos pensam no Steam Deck, ou pelo menos buscam uma compatibilidade aceitável. Existe demanda, milhões de unidades foram vendidas e a quantidade de jogos jogáveis ou aprovados para o deck só cresce. Já passa de muitos milhões e, claro, no PC esse número ainda é maior, mesmo sem selo da Valve. O drama de jogar no Linux foi bem amenizado, mas ainda não acabou. Grande parte disso vem do trabalho de ferramentas como DXZK, VKD3D Proton, que fazem a conversão do Direct 3D para Vulkan. O D3D12, principalmente, evoluiu muito esse ano. Em vários casos, o desempenho já empata com o D3D11, algo que até pouco tempo atrás parecia distante. O Proton GE Keystone continuou sendo uma alternativa importante ao Proton oficial da Valve. Ele acompanha o que está sendo implementado mais rapidamente, não é estável, é uso por conta e risco, mas funciona. Não quebra nada e pode ser usado tanto na Steam quanto fora dela. Falando em fora da Steam, programas como o Heroic Games Launcher e Lutris também evoluíram, como eu falei antes. O Heroic se destacou bastante. Roda jogos da Epic, GOG, Amazon, sem abrir os launchers oficiais, e nesse ponto deu aula esse ano. O Lutris continua poderoso, mas algumas mudanças confundiram parte dos usuários, principalmente na forma de instalação. Ainda sobre o Glorious Eggroll, do Proton GE Keystone, surgiu o UMU Launcher, antigo ULWLG. Ele vai além do Proton padrão e do Proton GE, criando Proton Fix para jogos dentro e fora da Steam. No futuro pode acabar virando uma solução única para tudo isso, mesmo sem envolvimento direto da Valve. O cenário para jogos no Linux hoje é quase perfeito, hein? Jogos nativos rodam muito bem, o problema é que não aumentou a quantidade, né? Já os jogos com modo história sem multiplayer online, a maioria roda perfeitamente via Proton e em alguns casos até melhor que no Windows, hein? Muitos títulos online, cooperativos e não cooperativos também, funcionam, inclusive sendo aprovados para o deck. Mas nem tudo são flores, alguns grandes continuam fora por causa dos anti-cheats incompatíveis, ou por simplesmente decisão dos desenvolvedores. O caso mais emblemático foi Apex Legends, que rodava no Linux e teve suporte removido, sob a alegação de dificuldade para lidar com cheaters. A EA então resolveu criar seu próprio anti-cheat em nível do kernel, e com isso vários jogos simplesmente deixaram de funcionar no Linux. Battlefield, FIFA, EA FC, Plants vs Zombies, Multiplayer, entre outros. Tudo que usa esse anti-cheat pode ser considerado perdido no Linux, pelo menos por enquanto. Curiosamente, até no Windows esse modelo de anti-cheat está sendo questionado e a própria Microsoft já começou a sinalizar que soluções em nível do kernel podem ter seus dias contados. Mesmo assim, o Linux segue firme. Na Steam, a fatia de jogadores simplesmente chegou aos 3%. Segue acima do macOS. Não é um número enorme, mas também não é irrelevante. Existe uma comunidade ativa, gente testando, jogando, mostrando que dá para jogar Linux sim. E cada ano isso fica menos complicado. E para o ano que vem, Steam Machines vão voltar em 2026, já foi anunciado pela Valve. E se seguir a mesma estratégia que adotou no Steam Deck, foco total na compatibilidade, bons desempenhos, jogos aprovados para a machine, jogáveis na machine, já estou adotando essa expressão aí, resultando em muitas vendas, muitos jogadores que vão usar o Linux para jogos. O cenário deve mudar, já está bom, mas tem espaço para melhorar. Extras! E no final de alguns Serob Linux Notícias tivemos vários extras, notícias surpreendentes dentro ou fora do universo do Pinguim.
Meta bloqueou links do DistroWatch no Facebook. Meta chegou a impedir usuários de postar links para o site DistroWatch e bloqueou o editor Jesse Smith por tentar reportar o problema. O bloqueio afetou toda a comunidade Linux na plataforma. A ironia é que esses próprios servidores da Meta rodam Linux, CentOS, Stream. Enquanto isso, leitores foram orientados a usar RSS ou Mastodon para acompanhar o site. O banimento temporário já foi suspenso, mas a situação gerou debate em Reddit e grupos de Linux. Circulou a ideia de uma nova Steam Deck Steam Machine, baseada em AMD RDNA 4, capaz de competir com consoles. Isso veio de atualizações nos drives mesa, mas não indicava hardware novo. Rumores. Realidade: Steam Frame, headset VR standalone sem fio, com Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM, focado em jogos VR e streaming de SteamOS. Nova Steam Machine, console PC para sala, de estar rodando o SteamOS, parte do mesmo ecossistema do Steam Frame. Novo Steam Controller também faz parte do pacote 2026, integrando o ecossistema de hardware. Amazon versus Steam. Por que Goliat perdeu? A Amazon tentou por mais de 15 anos desafiar a Steam, comprando a Reflexive Entertainment, lançando uma loja própria via Twitch e criando o serviço de streaming Luna, mas nunca conseguiu superar o domínio da Steam. O erro principal foi subestimar o que fazia os usuários escolherem a Steam. Ela combina loja, rede social, biblioteca e vitórias dos jogadores em um só lugar. A Amazon assumiu que tamanho e visibilidade seriam suficientes, mas gamers já tinham soluções consolidadas e hábitos fixos. A lição: entender profundamente os clientes e validar hipóteses antes de investir é crucial. O newsletter de James Birchler sugere 3 passos para evitar esse erro. Conversar com clientes reais antes de escrever código. Testar hipóteses, não apenas recursos. Integrar métricas e feedbacks ao processo de desenvolvimento. Linus Torvalds aceitou o convite de Linus Bastian para construir o melhor PC de todos os tempos. Toda semana, ou quase toda, tem Cerob Linux Notícias. Durante o ano você vai ver isso acontecer. E no final do ano que vem a gente traz mais uma retrospectiva das notícias do Cerob Linux. Fiquem na paz, um grande abraço, bom final de ano, ano novo, próspero. E fique ligado porque tem mais vídeos chegando aí no canal. Valeu, até mais.